Sente-se, por favor, dando glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é um sentimento que eu carrego, e não é da boca para fora, é verdadeiro. E eu creio que é assim com vocês. A gente não faz isso por obrigação, por regra, A gente faz porque a gente ama a Deus. E essa é a diferença entre nós e o mundo. Nós carregamos esse sentimento de amor, devoção, alegria ao Senhor. Por tudo que Ele tem feito, Ele continua fazendo, Ele é fiel. Ele não deixou de ser fiel no momento mais difícil da sua vida, o Senhor estava com você. Talvez você não percebeu, talvez você estava tão angustiado, tão aflito, que não conseguiu ver a presença do Senhor. Mas Ele estava ali passando contigo. Eu quero meditar numa palavra com você. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos, as cartas aos Romanos, a gente vê que depois dos evangelhos ali, eu acho que é o quinto evangelho, né? Que retrata tira todas as dúvidas do cristão. Paulo foi muito claro aqui. E a gente aprende a cada dia que a gente lê, porque a gente não sabe nada, né? E é um aprendizado. Mas eu vou tentar passar para você um pouco do que eu entendi nesses versículos. Amém? Que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor amado Deus e eterno Pai, nós já te louvamos, já engrandecemos o teu santo nome, já, Senhor, nos alegramos aqui entre irmãos, exaltando o teu santo nome, te adorando, porque tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Pai amado. Senhor, nós queremos que tu fale conosco através da tua palavra, Pai, porque de mim não tenho nada, mas a palavra é tua, tudo é teu. Os teus filhos estão aqui, eu sou teu filho, que tu venhas a falar conosco, Pai. Trabalhe em nossos corações, que os nossos ouvidos não estejam agravados, mas abertos, Senhor, neste momento, para ouvir a tua voz. Amém. Queridos, eu venho de um final de semana um pouco cansativo. Eu estava no revezamento 5x1, os nossos irmãos ali, a gente faz um revezamento. Desde sexta-feira eu estou ali na casa do meu pai. Embora seja a casa do meu pai, não é mais a minha casa, né? Ainda ali me fala assim que eu não consigo me desvincular, que às vezes eu falo assim, eu vou lá em casa. Mas a gente carrega esse sentimento porque praticamente é na frente, né? Então, ainda parece que o cordão umbilical já foi cortado, mas ainda a gente acaba, não, eu vou lá e tal, mas a gente tem que entender que a gente tem uma família, embora pequena, mas eu tenho uma família. Eu, minha esposa e minha filha. E vocês sabem da situação da minha mãe ali, fragilizada a cada dia, e eu passei de enfermeiro esse final de semana, praticamente ali todos os dias. Sexta, isso aí agora liberei o meu horário no final da tarde de domingo agora. E estamos nos revezando ali. E é difícil, eu confesso que é difícil, a gente é de carne. E a gente trabalha. Amanhã eu trabalho e a semana toda trabalhando, e minhas irmãs estão vindo à noite, e a mulher precisa de filha. É difícil, na verdade. E esse é o final da vida do ser humano. Tantas pessoas que se engrandecem, né? Que enquanto tem dinheiro, acha que está tudo bem, mas quando chega nos 70 para cima ali, é enfado e canseira, a própria palavra fala. A vida de um homem é 70 anos, é uma geração, dali para frente, os mais robustos, os mais fortes, até ultrapassam essa idade, mas é enfado e canseira. Já não há mais o mesmo vigor, a mesma vontade, a mesma alegria. Então temos que aproveitar a nossa juventude, principalmente a juventude na casa do Senhor. Está lá em Eclesiastes 12, né?
Eclesiastes 12. E a gente viu ali, eu falando de revezamento, me lembrei das Olimpíadas, né? Absurdo que a gente viu também ali, na abertura das Olimpíadas, a expectativa, né? Eu confesso a você que por mais que a gente não gosta de esporte, mas a gente está ali torcendo para o Brasil, tal. E desmotivou, porque o mundo está assim, ele está atacando os cristãos, eles estão nos atacando de todas as maneiras. E eu fico pensando, eu olho para a França, eu vejo um país que não acredita mais em Deus. Eu vejo um país que não acredita mais em Deus, onde um dos líderes muçulmanos falou que eles iam tomar a Europa sem derramar uma gota de sangue. E está acontecendo lá. E eles não estão conseguindo ver. Da Europa que veio o cristianismo para cá, foi a reforma, veio da Inglaterra, e o muçulmano, o islamismo está tomando sem derramar uma gota de sangue. Por quê? Porque os europeus não estão tendo mais filhos, não se reproduzem mais. E esse povo está indo para lá e se multiplicando, e o mundo não está vendo isso. E atacando o cristianismo, a gente fala, né? Se eles atacassem Maomé como eles atacam Jesus, a coisa era diferente, a resposta era diferente. E eles estão lá atacando, e a gente perde até a vontade de torcer pelo Brasil. Mas nosso Rei da Glória já venceu, Ele é o Senhor Jesus já venceu, é o que basta para nós. Queridos, eu meditei nessa palavra, e quando eu começo a ler aqui o primeiro versículo aqui, que diz assim, que Paulo já fala assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão, pela misericórdia. Ele está falando o seguinte: olha, diante de tudo que na carta aqui eu falei para vocês, aqui no capítulo 11, diante de tudo que eu falei no capítulo 11, dizendo o seguinte: olha, vocês estão vivendo algo, uma dádiva de Deus. O que estava reservado para o povo de Israel se estendeu até nós. Pela cegueira daquele povo, que o Senhor Jesus fala lá na parábola do semeador, ele fala isso, ele fala o que está em Isaías 6, para se cumprir o que o profeta Isaías falou, que eles seriam os olhos vendados, ou seja, eles não viriam que o Rei da Glória viria no momento oportuno, na plenitude, no momento certo, viria alguém para tirar eles da tutela da lei. Ou seja, até ali o homem caminhava, havia tido uma promessa antes da lei lá com Abraão, portanto o erro vem à lei, e o homem fica na tutela da lei, ou seja, ele está ali, até que venha a plenitude dos tempos e venha Jesus, para nos dar uma liberdade, e eles não conseguem entender. E a gente pode pensar assim: poxa, mas eles não vão ser salvos? Há um tempo determinado, há uma promessa para eles, vai se cumprir, porque o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou melhor, ao contrário, filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. O Senhor não vai se arrepender, a promessa está lançada lá, vai se cumprir, mas vai ser na dor, porque a transgressão deles nos deu a liberdade de estarmos aqui. Pela transgressão deles estamos hoje aqui. Isso se repete lá fora. Também há uma cegueira espiritual lá fora. Nós vivíamos também uma cegueira lá, até que os nossos olhos espirituais fossem abertos para que víssemos Cristo como um Salvador, não só uma religião. Verso 1 do capítulo 11 fala assim: pergunto, pois, acaso rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, Paulo fala, porque eu sou israelita, de descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele falava com propriedade sobre aquilo, porque ele era judeu também. E lá em Gálatas ele fala assim: ó Gálatas insensatos, vocês não se corrompam com outro evangelho.
A circuncisão passou. É com eles. Pedro está lá pregando para os circuncisos, para aqueles que carregam a circuncisão, a marca no corpo. Vocês são circuncidados no Espírito. A nossa circuncisão, a nossa aliança com Deus hoje é espiritual, através de Jesus. E o povo também naquela época estava meio perdido acerca disso. E Paulo está lá dizendo o seguinte: eu rogo a vocês, pela compaixão, pela misericórdia que o Senhor fez, que Ele teve. Verso 17 de 11 fala assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, ou seja, tu não tinha direito, estavas lá fora, fosses enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, que é Cristo. Não te glorie contra os ramos. Ou seja, querido, nós precisamos orar por Israel. Pela cegueira deles, eu e você hoje estamos aqui. Por eles não conhecer, quando o Senhor Jesus está ali falando a parábola do semeador, que foi pregada no domingo aqui, Ele fala sobre, para que se cumprisse, porque o povo não conseguia nem entender a facilidade do que o Senhor Jesus estava falando acerca de lançar a semente em terra, e a parábola estava sendo difícil para eles entender, tão simples. Ele fazia analogia, comparação com coisas do dia a dia. É como se eu falo, se ele fosse fazer, como a pastora falou, se fosse comparar aqui coisas que a gente usa diariamente, que os jovens estão na mão, o Facebook não mais, né? O Instagram, né? O Instagram, o TikTok. Se ele fosse no dia de hoje, ele faria essas analogias com coisas da atualidade, e ele fazia com coisas da época que o povo não entendia. Então ele está falando assim, ó, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti, ou seja, não se glorie, achando que por causa dele está tudo certo, tu és salvo. E daí Paulo vai cantar uma canção, lá no final. Ó profundidade das riquezas, eu vou resumir, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, ou seja, difícil de sondar, difícil de entender. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou que se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente. Paulo está cantando aqui, dizendo o seguinte: olha, quem somos nós para entender, para querer entender esse tão grande mistério acerca da salvação? Quem somos nós para querer entender? Eu digo a você, aceite por fé. Muitas coisas nós não entendemos, mas precisamos aceitar por fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que nós não, ou que esperamos, que não vemos, ou melhor, e que esperamos. E tem uma canção, né? Ó, bondade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Nós cantávamos aqui. Cantamos muitas vezes aqui e sem entender qual o propósito, de onde que veio, né? Veio dali. De Paulo dizer assim: olha, meu irmão, você chegou até aqui porque a graça te alcançou. E nós agora ainda, que vivemos séculos depois, fomos tirados ainda da cegueira espiritual deste mundo. Não conhecíamos a Cristo, apenas a religião que nos era pregada. E ele está dizendo assim, ó, Paulo fala no capítulo 11 lá assim: não fique soberbo, ou seja, não se vanglorie porque eles foram desprezados. Eles não foram desprezados não, porque a palavra do Senhor vai se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir. Como eu falei ali em Isaías 6, 9, 10, Jesus fala
ou melhor, Isaías 6, 9, 10 fala assim, ó, disse pois ele, vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos para que ele não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e entenda com o coração e se converta e seja sarado. Então, eles estão lá assim, sem entender nada. Cristo passou, Cristo morreu e eles estão lá e eles não... vivendo cegamente. Enquanto nós se movemos daqui para lá para pisar na terra prometida e querer ver onde Jesus passou, eles estão lá. Não fazem nem menção a Cristo, para eles foi mais um. Se a gente falar com o judeu, Cristo foi mais um. Os dons e o chamado do Senhor são irrevogáveis, é irrevogável. O que ele tem com Abraão vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. Vai se cumprir no povo. Enquanto isso, eu e você temos que aproveitar o que o Senhor nos deu, o presente que Ele nos deu. Precisamos valorizar essa graça que nos alcançou, esse perdão que nos alcançou, a misericórdia. Precisamos renunciar a nós mesmos e avançar, apresentar-nos a Deus. Apresentar, ou seja, se dispor da própria vontade para nos apresentar vossos corpos, a nossa carne. Porque o Senhor Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então precisa haver renúncia. Precisa haver uma renúncia. Não vai ser tão simples. A graça está ali, mas a gente precisa renunciar. A graça está disponível, mas a gente precisa renunciar. Pela compaixão, misericórdia, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Você sabe que na época, ele está dizendo assim, ó, lá atrás, precisava chegar lá com o cordeirinho, sem mancha, matar ele, e o sangue dele purificaria do pecado, seria derramado para purificar o pecado daquela família. E era comum eles fazerem isso. Agora nós precisamos nos apresentar em sacrifício vivo. Embora o Senhor Jesus disse que nós precisamos matar a carne. Mas por que vivo? Porque não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Está lá em Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, da mesma forma que eu mato a minha carne, eu preciso me apresentar vivo ao Senhor, em sacrifício vivo, porque eu morri com o Senhor Jesus, mas ressuscitei com Ele. Ele vive em mim, Ele faz morada em mim, o seu Espírito habita em nós. A partir do momento que eu e você nos rendemos ao Senhor, declaramos que Ele é Rei, que Ele tem o comando da nossa vida, que os nossos passos estão na direção, estão com Ele, ou melhor, pisando nele, pisando na rocha inabalável que é Ele. Nós nos apresentamos em sacrifício vivo a Ele. Hebreus 10, 5, se você puder colocar assim, fala que acerca de Cristo. 10 em diante, Hebreus 10, capítulo 5, fala assim: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Continua: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito: de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Senhor Jesus fez isso por nós. Um sacrifício vivo, um único sacrifício. Não cabe mais eu e você querer pagar aquilo que já está pago, mas nós precisamos nos apresentar a Ele, com os nossos corpos intactos, para a honra e a glória dEle, do seu santo nome. E o sacrifício vivo não é só a apresentação, mas é tudo o que a gente faz. É o nosso olhar, é o nosso falar, o nosso agir. É o nosso... é isso, é se apresentar a Deus com as nossas ações, resplandecendo o amor de Cristo em nós.
estilo de vida. Ser cristão algumas igrejas estão falando isso e é verdade. Ser cristão é um estilo de vida. O estilo é um comportamento de vida. É um comportamento que não cabe mais no mundo. E à medida que nós começamos a caminhar com Deus, começamos a caminhar com Cristo, nós vimos que muitas coisas já não nos cabem mais, não nos servem mais. O sapato já aperta, a roupa já aperta. Não é mais para nós. E o Evangelho hoje tem atraído. Porque eu falo o seguinte, eu me lembro, eu ri atrás de um pessoal, que eles iam para uns finais de semana e pagavam uma grana para fazer uns finais de semana de mentoria. Ia lá e gritava e tal, era uns coaching aí. Tem os coaches cristãos que falam pela palavra, é melhor. Mas tem umas mentorias aí que fora do contexto, nada contra. Não estou dizendo que isso não dá um up na pessoa, a pessoa acaba se desligando, não estou dizendo isso não. Mas só que isso tudo tem na igreja. As pessoas estão vendo que isso chega aqui, a pessoa ouve uma palavra que muda, que restaura, que te dá um gatilho, que te dá uma direção, e é gratuita, não precisa pagar e está disponível. E as pessoas estão sentindo isso, mas ainda falta renúncia. As pessoas estão vindo por evangelho a cada dia e as igrejas estão enchendo, mas a gente pensa, meu Deus, está indo na igreja, mas aí tu vê o comportamento, ainda não é um comportamento cristão, porque ainda não houve renúncia nem arrependimento. Mas amém, está ouvindo a palavra, vai chegar um tempo, vai ouvir a plenitude dos tempos na vida dele, onde Cristo vai renascer naquele coração. Nós precisamos orar para que esse evangelho alcance pessoas, alcance vidas assim como nos alcançou. Nós não somos perfeitos também, erramos. Mas a palavra está sendo pregada, está sendo divulgada, está tocando os corações. Vidas estão sendo tocadas. E lá no capítulo 6 de Romanos, Paulo está falando, acho que no capítulo 5, sobre o superabundar da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde outrora a pessoa vivia no pecado, hoje a graça abundou de sobremaneira. Daí ele fala no capítulo 6, continuemos nós a pecar para abundar, para que a graça abunde? Não. Já conhecestes a Cristo, já conhecestes o Salvador. Fuja do pecado. Não é mais para nós o pecado. Precisamos fugir dele. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é santo? Aquilo que é santo é algo que é puro e perfeito. Só o Senhor é santo. Mas nós temos que buscar apresentar a Ele, nos apresentar. Por isso que Jesus fala, sede santos como eu sou santo. Para que nós venhamos a apresentar este sacrifício santo a Ele, puro e perfeito. Porque nós somos imperfeitos, mas Cristo vivendo em nós, isso vai acontecer. Porque parte dele essa santidade. E Ele habita em nós. E agradável, aquilo que eu falei ali no começo do culto, é algo que é prazeroso. Tem que ter prazer em se apresentar ao Senhor. Tem que ser algo prazeroso para ti, senão não vale a pena. Não venha para cá se sacrificando para estar aqui. O Senhor quer algo de coração. O Senhor quer que tu venha para cá alegre, dizendo assim, ó, vou adorar ao Senhor, vou louvar ao Senhor, vou agradecer a Ele por tudo que Ele tem me feito. Eu sei que a gente vem porque a gente também precisa, é fato, mas tenha como objetivo da sua vida que você tem que vir primeiro para adorar. O Senhor Jesus fala lá atrás, né?
Ele fala, acho que, vós que sois maus, saber das boas coisas aos vossos filhos. Imagina imagina o pai que está nos céus. Que pai que pedindo um pão daria a um filho uma pedra, ou que pedindo um peixe daria uma serpente? Quem faria isso? Ou seja, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece aquilo tudo qual eu e você precisamos, porque o Senhor sonda o nosso coração, Ele sabe lá no íntimo, no profundo, Ele tem as respostas antes da nossa pergunta. Quão insondáveis são os seus caminhos. E a gente vê assim que para Davi era prazeroso. Eu falei aqui na vez passada que Davi fez tudo diferente. Ele chegou a perder uma esposa. Na sua dança extravagante, quando ele traz a arca ali, ele extravasa na sua dança. Diz que Mical olha do palácio lá e olha ele extravasando na dança, seu coração se volta contra Davi. A verdade era o espírito talvez habitasse nela, que não entendeu alguém adorando a Deus de uma forma extravagante. Ele extravasou na presença, porque há tempo atrás tinha morrido na eira. Quem morreu na eira? Fugiu o nome agora? Uzá. Uzá morreu na eira, foi tocar na arca. A arca estava caindo. E Davi se entristeceu com aquilo. Ele estava trazendo a arca para Israel. E quando a arca fica ali, que eles colocam na casa de Obed-edom, 3 meses aproximadamente fica ali, e a bênção inundou aquela casa. Talvez Uzá morreu porque foi irreverente, pegou de qualquer maneira. Porque a presença nós precisamos carregar. A presença era carregada. A presença não era segurada. Ele tentou segurar a presença. Você não segura a presença. A presença você carrega. Nós precisamos carregar a presença do Senhor em nós. E Davi, quando entende isso, vai lá e traz a arca e ele extravasa na presença do Senhor. Nosso culto racional, segundo a razão, racional vem de razão, não vem de emoção. E a pergunta que eu faço hoje, será que o nosso culto tem sido racional a Deus? Será que a forma que você se apresenta a Deus é racional ou é pela emoção? Porque cristão que vive na emoção, ele está fadado à morte espiritual. Nós precisamos ser racionais quando o que a gente crê e quando o que a gente acredita. E quando a forma que nós apresentamos-nos a Deus. Porque quando a gente age pela emoção, é só um aflorar de sentimentos. Por que tanta pessoa vem aqui, chora, levanta a mão e pensa, foi inundado pelo Espírito? Muitas das vezes não, foi emoção. Estava triste, abatido, ouviu uma canção bonita, tocou no coração e ela deixou a emoção aflorar. Não foi pelo Espírito, foi pela emoção. O que é Espírito permanece. O que é do Espírito é racional. Segundo a razão, a forma que nós nos portamos, que demonstramos amor, que a gente transmite os nossos valores, que a gente aprende com base na palavra, isso é a razão. Que a gente carrega, que a gente mostra para os nossos familiares, o que a gente aprende. Como a gente demonstra a gratidão que a gente tem a Deus. Como a gente reflete o nosso caráter, aquilo que o Senhor já moldou. Como a gente tem refletido lá fora esse caráter de cristão.
Isso é a forma de a gente apresentar o nosso culto racional. Ele está falando de a forma que a gente tem que se apresentar. Esqueça, não sacrifique mais. Ele está dizendo, não, eles sacrificavam, era outra época, agora é graça. Como a gente se porta socialmente, qual tem sido o nosso testemunho lá fora? Paulo fala que nós somos cartas vivas, cartas que não são escritas em papel, mas elas são cravadas no nosso coração. Ninguém tira daqui, ela gera vida. E quanto à igreja, né? E quanto à coletividade, será que os nossos cultos têm sido racional? Eu troco algumas mensagens, algumas pessoas aqui, uns Instagram aqui, uns direct, né? Sobre a irracionalidade nos cultos. Queridos, eu sempre falo isso. O que acontecia em 4 paredes, antigamente, ficava em 4 paredes. As pessoas que estavam ali viam, se escandalizavam, saíam, falavam, mas aquilo morria. Hoje não, hoje vai para a mídia, vai para as redes sociais. Tudo que eu falo aqui está gravado, está disponível para virar um meme, para edificar, mas também para humilhar, entre parênteses aqui, a nossa fé. Ridicularizar é a palavra mais perfeita. E tem tantas coisas que nós temos visto nas igrejas, e não podemos julgar, não quero pecar com o pecado de ninguém aqui. O que a gente fez aqui, botou um telão, pintou aqui um pedaço da igreja de preto, para melhorar a transmissão, porque no branco fica ruim a transmissão. Isso é uma tendência. Escandalizou algumas pessoas. Tem umas luzes aqui e tal. Modernidade não mudou a essência da palavra. Não mudamos nada na essência da palavra. A palavra está sendo ministrada como ela é, na sua integralidade, ou seja, na sua essência. Não foi mudado nada, apenas nos moldamos a padrões técnicos. O louvor é ministrado, aqui nós sentimos a presença, a palavra fala aos corações, a gente sente o Espírito se manifestando, curas, bênçãos, milagres, mas tem uma racionalidade aqui, na forma que a gente apresenta o culto à igreja, onde nós participamos, nós fizemos o culto, e a gente tem visto coisas que nos entristecem. Versículo 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente vê que tem um convite do Paulo para isso, de Paulo. Ele está fazendo praticamente um convite. O não se conformar aqui, em outras traduções, a NVI fala amoldar, que é mais correto. Conformar não é de se conformar, ou seja, é aceitar, mas o conformar aqui é amoldar, ou seja, se modelar, se amoldar ao padrão do mundo. Não se amoldar ao padrão do mundo, do que a gente vê lá fora. Como cristão, a gente não pode se amoldar àquele padrão. Ser moldado ao padrão do momento, eu escrevi aqui, gera arrependimento. Quantas pessoas
É só a gente ver uma foto, me recordei aqui agora. A gente pega aquelas fotos antigas. Você lembra da época do Chitãozinho Chororó, que fazia aquele cabelo assim? Era o padrão do momento. A gente estava moldado ao padrão do momento. Aquele cabelinho com cola aqui. Quando a gente vê a foto, a gente pensa assim, meu Deus. Ô menino lindo. A calcinha boca de sino. Eu vejo, tem umas fotos do meu irmão. Uma calça boca de sino assim, ó. Era o padrão do momento. E a gente se molda aquilo. E no final gera arrependimento. E como cristão não pode ser diferente, a gente não pode viver nos padrões do mundo. Para que não venha gerar arrependimento em nós. A gente tem que viver o padrão do céu. Porque o padrão do céu é autêntico. A gente vê que as coisas que são autênticas, elas não perdem valor. Elas não perdem valor. O que é autêntico não perde valor. É só você pegar um relógio desses caros aí, que esse tempo aí também dava uma discussão. Apareceram os pastores com aqueles Rolex. Relógio de 100 mil reais e tal. E começaram a bater. E eles falaram, mas eu ganhei. E o Rolex tem o mesmo valor que ele tinha lá em 1980. Ele vale mais até hoje. Ele não perde valor. Ele é autêntico. Por isso que eu falo que é do céu é autêntico. Tem autenticidade, ou seja, podem até tentar imitar, mas não tem o mesmo valor. Pode fazer a melhor réplica que for. Dependendo de quem carregar, não é original. Eu me recordo uma vez que a gente foi no... Tem uma amiga nossa que ela tinha viajado e comprou uma bolsa daquelas muito caras. E ela estava com a bolsa. Bolsa bem cara, Louis Vuitton, é isso? Quem mulher sabe aí, né? Caríssimo e tal. Eu não dou valor nenhum, ainda bem que ele nem usa bolsa. E daí, ela foi no camelô e daí de Balneário e lá as réplicas são muito idênticas. E ela chegou com o original assim, daí ela... Engraçado que a moça que vendia a que não era original disse assim, não, mas essa costura não tem. Mas eu comprei em Paris. A pessoa do camelô estava dizendo que a dela não era original. Mas ela sabia que era original. Ela tinha certeza. Você tem certeza daquilo que você carrega? Você tem certeza daquilo que você carrega? Nós carregamos o Espírito. É autêntico. Ele é do céu, ele é autêntico. Eles carregam o Espírito aí fora, adoidado. Mas nós carregamos o verdadeiro Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Não se deixe influenciar pelas coisas que nos cercam. É difícil? Claro que é. Não se influenciar com as coisas que nos cercam. Quanto mais inserido a gente está, mais chance de a gente se influenciar. Então a necessidade de estar inserido no corpo, estar inserido num corpo é necessário por isso, para que a gente se fortaleça e não se influencie com as coisas lá de fora. À medida que você começa a se afastar do corpo, você está morrendo. Cada um tem uma função no corpo, mas longe do corpo, a gente está fadado à morte. É espiritual. Quando Paulo fala assim de transformados, ele está dizendo assim, ó, a situação era outra, a transformação era outra. Eles viviam na lei. Não vou conseguir acabar. Eles viviam na lei. Sede transformados, ou seja, vamos viver uma nova história. Vocês precisam ter um entendimento novo. A lei passou, agora é a graça.
Mas existe uma coisa chamada, da mesma forma que a graça, ela nos dá liberdade, a graça também ela pode nos paralisar. Por que isso? Estou vivendo na graça. Na graça. Na graça, estou na graça. E não faz mais nada. Porque ele acha que está vivendo na graça. Que está tudo pago, que está tudo certo, ele não precisa fazer mais nada. A graça paralisou ele. Então o entendimento da graça, a gente precisa ter que o Senhor Jesus já pagou por nós. Não há mais sacrifício. Não precisa, mas nós precisamos viver o que Cristo nos ensinou. Precisamos nos transformar pelo um novo entendimento. Como ter o entendimento renovado, né? Palavra de Deus. Não tem como ter um entendimento renovado se a gente não ler a palavra. Não tem um entendimento renovado se eu não frequentar um culto aqui, não estarmos aqui inseridos num corpo. Não tem como não ter um entendimento renovado se eu não estiver em oração contínua. A oração é a linha de comunicação direta com Deus, é a conexão com o Espírito Santo. Nós precisamos estar conectados ao Espírito Santo. Nós cantamos aqui uma canção, João capítulo 4. Junto a poço estava eu, quando um homem judeu, a gente cantou aqui o encontro da mulher samaritana com Jesus. O encontro da mulher samaritana com Jesus é um dos episódios mais lindos da Bíblia Sagrada. É uma mulher que os judeus não se davam com os samaritanos. Num determinado momento, Jesus quer sair da Judeia para ir voltar para Galileia, porque ele estava já achando que seria perseguido fora de época. E ele diz assim, é preciso, é necessário. Ele tinha outro caminho, eles usavam outro caminho, eles iam pelo Rio Jordão, para não passar por Samaria. Samaria era o caminho mais perto, mas como o judeu não se dava com o samaritano, porque o samaritano tinha deixado se levar. Mas Jesus falou, é necessário passar por lá. Então ele encontra-se com uma mulher no poço de Jacó ao meio-dia. Resumindo a história, ele pede água para ela. Ela diz assim, poxa, mas judeu não se dá com samaritano? Estás falando comigo por quê? E ele fala da água viva que ele tinha para dar para ela. De uma água viva. A palavra que eu e você podemos ler, água viva. E essa mulher, ela estava totalmente fora dos padrões da época e do padrão do entendimento espiritual. Porque ela não conhecia, ela tinha o conhecimento dela, ela conhecia acerca do Messias que viria. Era engraçado que ela conhecia acerca de Jesus, ela sendo de Samaria. Mas ela achava que precisava adorar em Geazim, um outro lugar que não era Jerusalém. E Jesus diz, não, a salvação vem pelos judeus. Estás enganada quanto a isso. Mas ele fala assim, mas esqueça isso. Esqueça o lugar. Vai chegar um momento que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Esse tempo já chegou. Nós vivemos esse tempo, adoramos ao Senhor em qualquer lugar. Não tem mais um lugar, não tem mais por que você dizer que você não quer, não pode adorar a Deus. E essa mulher, ela se transformou. Quando Jesus fala para ela, chama o teu marido. Ela diz assim, eu não tenho marido. Ele fala, falas bem, tivesse 5 e esse que tu tens não é teu. E ela fica impressionada com o conhecimento do Senhor, e a gente fica impressionado com o conhecimento do Senhor acerca de nós. E Ele nos conhece no profundo. E essa mulher, é engraçado que ela esquece tudo que ela era e sai falando da palavra de Deus. Encontrei um homem aí, ele falou tudo a meu respeito. Ele é o Messias. Mudou o modo de pensar.
mudou o modo de pensar. Numa entrevista, esses dias eu vi uma entrevista entre um vídeo que eles chegavam para algumas pessoas e perguntavam: você é o quê? Que religião? Eu sou cristão. Outro: eu sou cristão. Eu sou cristão. Várias pessoas responderam: eu sou cristão, eu sou cristão. Depois eles perguntaram para alguns: eu sou muçulmano, 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 muçulmano. Daí eles perguntaram assim para o cristão: fala alguma coisa da Bíblia. Nenhum deles sabia nada da Bíblia. Nenhum dos entrevistados sabiam um trecho bíblico. Quando eles perguntam para os muçulmanos, eles começam a recitar o Alcorão. Como é que a gente vai dizer que a gente é cristão se a gente não sabe nada do que a gente acredita? Se a gente não sabe o básico, eu me lembro que quando eu era pequeno, pelo menos uma coisa eu sabia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes passos. A gente decorava na escolinha, né? As crianças, Salmo 23, Salmo 91, e ficava gravado no coração. E muitos dos que estão aí, não estou falando aqui, eu estou falando lá fora, que se dizem cristãos pela religião, não conhecem nada. Como é que a mente pode ser transformada? Aquela mulher, por mais errada que ela sabia alguma coisa, ela sabia que viria um Messias, viria um libertador para Israel. E ela se inseria, mesmo acreditando de uma forma errada, ela se inseria, ela conhecia algo. Precisamos estar em comunhão com os irmãos para não nos afracassar. É necessário para que a gente possa ter um entendimento renovado, aprendendo uns com os outros. Ninguém nasce sabendo. Não pensa que tu leu a Bíblia tudo, estudou, tu sabe. Queridos, nós nos andarmos agora com a Igreja Nação Forte é para isso. É para a gente aprender mais, estar conectados, aprender. Ninguém nasce sabendo. Tem pessoa que sabe muito mais do que a gente. O Espírito mostra, mas estudar também é bom. Mudar os nossos velhos hábitos e colocar em prática o que a gente tem aprendido pela palavra. A palavra tem que ser nosso manual de vida, e nós temos que mudar as nossas... Está acabando. Para que nós possamos experimentar. E não se conformeis e não se amoldeis a este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis Paulo está dizendo assim, ó, vocês só vão experimentar, porque tudo vocês vão saber lá. Aqui é só experimentar. Vocês vão ter assim um spoiler do que vai ser lá. É um test drive do que vai ser lá. Aqui vocês vão experimentar. Como é que a gente pode experimentar se a gente vive estagnado, paralisado? Se a gente não avança, se a gente não se move? Ninguém experimenta bom resultado se não sai da zona de conforto. Quem é que ficou parado e conseguiu vencer na vida? Quem é que ficou parado, montou uma empresa, ficou parado e esperou o lucro vir e... Tudo começou pequeno, a Coca-Cola começou pequeno, a IBM começou pequena, tudo numa salinha. O comodismo nos traz insatisfação. A gente fica acomodado, a gente fica insatisfeito. Eu só quero finalizar aqui, porque senão vai mais uma meia hora. A vontade de Deus, os desejos e interesse dele a nosso respeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Boa porque Deus é bom em todo o tempo. O que é bom porque o Senhor, tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável porque Ele nos conhece. Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que é perfeito para a gente e o que é agradável para a gente. Aos nossos olhos, o bom é em relação à expectativa. O que tu tem a expectativa em referência a alguma coisa? Por exemplo, para uma pessoa que não tem um carro, comprar um ninho com uma escada em cima é excelente, é ótimo, aquele carro é bom, mas para quem anda de BMW, andar de Uno não é bom. Mas para aquele que não tem nada, andar de Uno é ótimo. Eu passei de andar a pé, agora tem um ninho com uma escada, e olha que o ninho com uma escada ele anda mais do que uma Ferrari. Quem sabe, né? Uno com uma escada em cima. Então, tipo assim, ó, o Senhor conhece. A ótica dele é mais profunda. Perfeita por quê? Porque a excelência do céu. Porque o Senhor Jesus é perfeito. Porque a perfeição está em Jesus. E agradável é aquela mesma coisa lá que é prazerosa, tem relação com afinidade. É agradável. Então a vontade do Senhor, eu vou só finalizar porque já passou o horário, eu não vou entrar nesse restante aqui da mensagem. Boa, perfeita e agradável. Porque o Senhor conhece o que é bom para nós. Então a gente precisa experimentar essa vontade. Ficou faltando um monte de coisa aqui. A gente precisa experimentar. Se você quer experimentar, você já experimentou? Ou você acha ainda que não experimentou tudo? E a gente vê que a gente, muito tempo, o cristão falou assim, ó, eu estou procurando o centro da vontade de Deus. E muita gente paralisou na busca desse centro. Queridos, eu quero estar na beiradinha da vontade de Deus, está ótimo para mim. Num alvo gigante, se eu acertar o alvo do Senhor, lógico, seria excelente se nós conseguíssemos viver no centro da vontade do Senhor. Mas será que a gente deixa se levar para viver no centro da vontade do Senhor? Será que quando Ele começar a pedir para ti, tu vai querer deixar? Tem que estar apto. E às vezes eu me pego pensando, poderia viver mais, mas será que eu vou abdicar das minhas coisas? Isso é uma pergunta que a gente se faz. Será que a gente está preparado para viver o centro da vontade do Senhor? Porque lá ela é boa, perfeita e agradável. A gente está experimentando. Não deixe de experimentar. Não deixe de experimentar. Continue lendo a palavra. Continue em conexão com o Senhor. Se você pudesse levantar, nós vamos estar cantando. Enche esse ambiente, enche esse lugar.